Pronto, amada, pode fazer a sua pergunta. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu fiquei com uma curiosidade na minha mente que o senhor estava com o crucifixo, aí eu queria entender o que o senhor estava com A correntinha? Isso. É? Nossa, olha só. Eu não percebi, não. Meu Deus do céu. Essa é boa, hein? Amado, brincadeira, né? O que acontece? Eu não sei se vocês viram o logo do seminário é uma cruz, né? E eu gosto, na verdade, do símbolo, porque é o símbolo do cristianismo, né? Na história, o símbolo do cristianismo são dois principais, é o peixe, né? E a cruz. É porque a gente estranha um pouco, porque a Igreja Católica usa mais esse símbolo, né? Mas isso não é um símbolo pagão, por exemplo, é um símbolo do próprio cristianismo na história, né? Tanto o peixe quanto não, estou confundindo, aqui não é o curso de teologia sistemática, que a gente tem essas matérias, história da igreja, né? A gente estuda tudo isso aí. Mas quando a gente estuda a história da igreja, a igreja mesmo, a gente sabe que tem esses dois símbolos, que é o peixe, né? E que é a cruz. Então são símbolos, na verdade, do cristianismo e não do paganismo, não da igreja católica. A igreja católica, por exemplo, ela se apropriou de vários santos, ou seja, de muitos homens, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Pedro, São Paulo, na verdade eram homens de Deus, né, que eles tratam de maneira diferente, mas não quer dizer que eles lidam de maneira diferente com, sejam esses símbolos ou essas pessoas, que a gente vai falar, opa, isso aqui é algo profano, é algo que não pertence ao Evangelho, como por exemplo o símbolo da cruz, né? É muito interessante, tem a igreja anglicana. Quando você olha a igreja anglicana, você fala assim, nossa, parece uma igreja católica, estranho. São os bispos, né? Não são padres. Vocês já ouviram falar em Robinson Cavalcante? Já, pessoal? Robinson Cavalcante? Conhecem, né? Procurem lá depois no Google ou me manda uma mensagem lá que eu envio para vocês. Um homem de Deus. Faz muita falta no cenário do nosso país, né? Pernambucano, na minha terra. Ele faleceu deve uns 6, 7 anos, alguma coisa assim, por aí, mais ou menos. Um homem extraordinário, sensato, equilibrado, um ensinador fantástico. Você olha para ele assim e você fala, nossa, é um padre, né? Porque ele usa aquele parecido, o hábito que é de um padre, né? Mas é dos bispos da igreja anglicana. O bispo é um pastor, nada mais do que isso. Até perguntaram para ele, né? O senhor é bispo, tipo assim, católico ou é um bispo tipo da Igreja Universal? Aí ele respondeu assim, eu sou casado e honesto. Nenhum nem outro. Não é? Então, amados, tem essas questões que muitas vezes a gente estranha por não conhecer toda a história e tudo mais, né? Mas é claro que são coisas assim que a gente nem deve impor, não, você tem que usar porque é assim, como também aqueles que usam a gente também, né, não deve rejeitar. Em outro momento a gente vai discutir sobre essa questão de a liberdade da fé. Que a gente precisa ter essa questão de tem fé, então tem em ti mesmo, porque a gente sabe que nós temos diversos costumes, a gente tem diversos comportamentos, é só pegar as igrejas evangélicas, cada um tem, aqui mesmo, eu estava percebendo, eu até pensei, falei, nossa, eu preciso falar para os irmãos, porque eu oro sentado, aliás, eu oro deitado, eu oro sentado, eu oro em pé, eu oro, né? A posição para mim é indiferente, mas eu sei que tem práticas diferentes, comportamento diferente, né? Na liturgia, ler a palavra tem que ser em pé, orar tem que ser em pé, então, ou de joelho para frente, de joelho para cá, né? Tem igreja que os membros têm que orar de joelho para, acho que é de costas, de frente aqui pro, né? Não vou falar que é Deus amor não, por questão, não vou falar, mas é um hábito deles, então são coisas, são comportamentos pessoais, né? Não é nem certo nem errado em si mesmo, então são coisas que são detalhes, que são mais de comportamento pessoal, de cunho pessoal, às vezes cultural e histórico. Nem sempre essas coisas são certo ou errado, né? Bíblico ou não bíblico. Então uma das coisas é, por exemplo, isso. Então André, agora todo mundo vai usar aqui a cruz, né? Não, aí quem gosta, quem não gosta é gosto, né? Você encontra significado naquilo. Então são essas questões assim, mas a gente vai ter ocasiões que a gente especificamente vai falar. Aproveitando o gancho delas, por que nós não fazemos assim também? Então, aí já é um comportamento onde eles consideram isso, existe muito misticismo, né? O misticismo é esse exagero, né? É você espiritualizar algumas coisas que não têm significado. Por exemplo,
Até mesmo hoje a gente está vendo, de uns anos para cá, a gente chama de judaização da igreja evangélica, onde a gente está vendo muitos elementos do judaísmo entrando em igrejas evangélicas. Então a gente vê pastores com o kippah, né, que é aquele chapeuzinho lá do judeu, né, tapando aqui o redemoinho, eu esqueci o nome desse trem aqui, redemoinho, com talit, né, que é aquele, um cachecolzinho, um negócio. Então você vê assim, arca da aliança, candelabro. Eu não tenho nada contra se for peça de decoração, eu acho muito bonito, inclusive, não tem problema. Mas você atribuir significado a essas coisas que é o grande problema, porque são coisas que tiveram sua finalidade lá no Antigo Testamento, um propósito histórico com o povo, etc. e tal. A gente não atribui mais significado a essas coisas hoje, né? Porque isso tudo apontava para Cristo, de alguma maneira. Então, assim, tem alguns comportamentos que de fato não fazem sentido, não são comportamentos. Por exemplo, essa questão mesmo de oração. Ora, por que tem que ser de joelhos a oração? Não. Por que tem que ser de olhos fechados a oração? Né? Então, por que tem que aceitar Jesus tem que levantar a mão? Então, são coisas que nós fomos criando. É certo? Não digo. É errado? Não digo. Então, tem coisas que não é nem certo nem errado. Né? Comportamentos, a gente precisa entender se tem significado ou não, se tem um porquê ou não, né? São detalhes. Mas todo mundo que passa lá na frente da igreja católica faz isso. Então, no cemitério faz isso é porque para eles tem um significado. Para nós, no caso cristão, já não tem. Né? Para nós não tem sentido isso, para eles tem. Bom, mas eu acho interessante, eu ia longe aqui, a gente poderia conversar sobre isso e muitas outras coisas que eu acho interessante, eu acho que vale a pena, inclusive, a gente um dia se reunir para falar sobre essas coisas, né? Comportamento, misticismo, por que nós acreditamos em algumas coisas, né? E às vezes não tem nada a ver. De onde a gente traz isso? De onde a maioria de nós viemos, né? Do catolicismo, do espiritismo. A gente tem três, a gente chama de matriz religiosa no nosso país, né? Que são a religião dos ameríndios, dos índios, animistas. Nós temos as religiões afro e nós temos o catolicismo que nem é o europeu, é o catolicismo que se mistura com o próprio espiritismo. Então o Brasil aqui é uma coxa de retalho assim absurda. É um negócio que embaralha, mistura tudo, põe no caldeirão e a gente sai, né? A gente sai desses movimentos, dessas crenças, comportamentos, e aí a gente vem para as igrejas evangélicas e muita coisa, por exemplo, tem cristãos nordestinos principalmente, na Semana Santa eles não comem carne, continua lá naquela prática, né? E isso é errado? Não necessariamente é errado. Eu estou falando de práticas que muitas vezes a gente não deixa. Algumas são complicadas, outras não. Né? Então a gente é assim, um povo muito místico. O cristão evangélico protestante no Brasil, ele é muito complicado, porque não é trabalhado, não é discipulado, não é corrigido, né? Um monte de pensamento que nós tínhamos por conta das religiões que nós pertencemos e fomos criados. Isso não é corrigido, a gente traz isso para as igrejas, para dentro das igrejas, a mentalidade, comportamento e etc. e tal. Então isso é importante, a gente trata isso no discipulado. Né? No discipulado a gente vai identificando. Então, esses dias, uma irmã se admirou com alguma coisa lá e ela disse, Nossa Senhora. Eu falei, irmã, completa, Nossa Senhora dos Evangélicos, né? Para dar uma risada, entendeu? Então, não é? Não é assim uma prática, irmão, ele está pecando, não, sabe? Coisas que a gente diz na teologia refinada, né, mais acadêmica, não influi nem contribui, não fede nem cheira. Então são coisas que, tá bom? Bora ver se a gente consegue. Mas é interessante a gente discutir, eu acho que vale a gente, em alguma outra ocasião, fica até a dica, pastor, quem sabe alguma coisa à parte aí, né, a gente reúne até toda a igreja para estar fazendo perguntas aleatórias, né, e a gente vai tentando responder aí. Então vou... Só minha última dúvida, pastor? Sim. Dessa coisa que você falou, do crucifixo, essa do Senhor não tem a imagem de Jesus. Não. Mas a gente também não faz aquela que tem a imagem de Jesus, ou pode? Ele foi crucificado na cruz. Não sei. Não vejo nada de errado, irmão. Mas é assim, eu não vejo, mas não é que, quer dizer que eu não vejo, é a questão minha. Tem questões que são muito pessoais, então eu prefiro reservar, porque assim, as minhas opiniões são pessoais, não quer dizer que elas dizem respeito, e a Bíblia também, um monte de coisa não nos dá uma orientação, né, assim, clara. Então são coisas que a gente precisa
pensar um pouco, cada um chega numa conclusão. Então, se tivesse algo muito assim que eu identificasse, que ferisse a doutrina bíblica, eu falava, acho que isso aqui não é adequado por isso, por isso, por isso. Mas tem muitas questões que são pessoais. A Bíblia não responde detalhes. Esse que talvez seja o grande problema nosso. A Bíblia não tem essa proposta de falar de todos os detalhes da vida, né? Ela vai nos dando princípios e valores, Então, a partir desses princípios e valores que a gente tenta julgar todas as coisas. Então, bom senso cabe, né? Essa questão mesmo de tolerância cabe. Então, a gente precisa ter aí um comportamento assim mais maduro em relação àquilo que a Bíblia, e não buscar textos bíblicos para reforçar aquilo que a gente acredita e nem para condenar aquilo que a gente não acredita no outro. Então é isso que a Bíblia diz: tem fé? Tenha em ti mesmo. Bem-aventurado aquele que não é reprovado naquilo que aprova. Paulo diz lá em capítulo 14 de Romanos, onde ele trata dessa tolerância da fé. Então, um aqui pode comer carne, o outro pode comer legume. O que come carne não condena o que come legume, não destrua por causa da tua comida o que Cristo resgatou. Então, é a tolerância, é o amor. Martinho Lutero, o grande reformador da igreja, ele diz o seguinte: naquilo que é essencial, nós devemos ter unidade. Essencial, doutrina bíblica. Tem coisas que não depende da cultura, da opinião pessoal, é doutrina bíblica. Então, o que é essencial, nós temos que ter unidade. O que não é essencial, é periférico, e aí tem muitas coisas, diversidade. E em todas as coisas, caridade. Né? Então, o amor cabe no exercício da tolerância, com diz respeito ao irmão que de repente não tem a mesma maturidade que nós temos em algumas áreas da vida. Então, a gente tem sempre que estar tratando aí de uma maneira um pouco mais cautelosa, né? Não posso enfiar a goela abaixo aquilo que eu acredito, ou cheguei àquela conclusão no outro novo convertido, ou no outro que tem suas dificuldades, limitações, etc. e tal. A gente tem que ir com muito cuidado nessas questões aí, né? A gente vai crescendo aos poucos no entendimento, a gente vai amadurecendo, a gente vai sendo por Deus moldado e mudado. Então a gente precisa entender que isso levou um tempo, isso, né, foi necessário uma série de situações para que a gente fosse mudando. Irmãos, nós temos que entender que a mudança ela é saudável, nem toda mudança ela é ruim. Eu já vi muitos irmãos dizendo assim: eu sou assim, não mudo. Então, lembrei de uma música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela de Cravo e Canela, é o crente Gabriela de Cravo e Canela. Como assim? Quer dizer, tudo que eu sei é absoluto, está certo? Eu falei, poxa, né? Olha só que soberba. Uma pessoa acha que ela não vai mudar nunca. A pessoa não aprende, não cresce. Então, a gente precisa ter cuidado para não deixar as nossas bases, as nossas referências, mas a gente precisa entender que nós estamos sendo amadurecidos por Cristo. A gente vai crescendo na vida, a vida física é o desenvolvimento, a vida psicológica é o desenvolvimento, a vida intelectual é o desenvolvimento e a vida espiritual também. Tudo isso a gente vai aos poucos, né? Isso aí tem várias passagens da Bíblia que diz a respeito disso, a necessidade desse crescimento. Se a gente pega os apóstolos, por exemplo, eles eram infantis, imaturos, imprudentes, precipitados, sem fé, andando com Jesus. Depois a gente percebe que, pouco a pouco, eles vão sendo amadurecidos. Né? Jesus, irmãos, passa 3 anos e meio com 12 cabras. Discipulando, orando, dando exemplo. E os caras parecem que não aprendiam. No final do ministério, 3 anos e meio, imagina, o melhor discipulador que eles podiam ter, que era o próprio Cristo, era o mestre. 24 horas, literalmente 24 horas com ele, durante 3 anos e meio, acordando, dormindo, andando, ensinava, e aquela paciência toda. Era Jesus, irmão, não era o professor André, não, era Jesus. E aí, no final das contas, um trai, um se mata, 9 foge. É trabalhoso o negócio, né? Aí eu fico animado com essas coisas assim. Se Jesus passou tudo isso, então eu estou de boa. Vamos lá? Bora lá? Podemos começar a aula? Vamos lá. Nós estávamos falando na aula passada sobre Jacó, não foi isso? Jacó? O que vocês, assim, o que ficou fixo na mente de vocês? O que ficou guardado aí na memória de vocês? O que vocês... a partir do que ouviram da aula passada, foi algo que acrescentou, algo assim que você falou: nossa, isso aqui, olha, que coisa interessante, nossa, isso aqui eu nunca tinha pensado, nossa, isso aqui, talvez a partir daqui eu estou já pensando diferente nisso e naquilo. Só para entender o que a aula passada, ela foi proveitosa,
ficou na cabeça de vocês para ver da onde que eu parto, o que eu aproveito para a gente dar uma continuidade, né? O que eu acrescento ou que eu corrijo talvez daquilo que eu não consegui passar, o que queria. Um de cada vez, todo mundo junto dá uma briga. Se não levantar a mão de uma vez, só. Né? Eu não tô vendo, não tô Não vendo. tá. Pode começar por tu, mano. Tá aqui mesmo. Se quiser, né, meu cara? Não, eu acho que o que ficou mais claro assim, para mim é a determinação de Jacó, né? Sim. Persistência dele? Persistência, né? Acho que o cenário é totalmente desfavorável a ele pela lei, né? Pela doutrina, por ser, como fala, a condição era aquela, né? Da família, da primogenitura, e ele, por vias erradas também, né? De uma certa forma, né? Era atrapalhado, né? Atrapalhado, enrolado, né? Mas eu acho que no final, assim, no final da história, acho que Deus conseguiu ver um coração verdadeiro, assim, né? No meio de tudo aquela... Isso, uma honestidade apesar dos erros, né? Acho que toda aquela pessoa atrapalhada, acho que eu tenho jeito, entendeu? Olhando pra ele, acho que... Eu tinha falado pra aqui, assim, que... A gente olha pra eles e vê a gente, né? Sim, nós nos vemos neles. Então, assim, eu tô tranquilo, né? Perante a ele. Irmãos, Tô bem... vocês já ouviram falar no Paulo Romero? Paulo Romero, da Assembleia de Deus, né? Paulo Romero. Ele tem livros excelentes, como Super Crentes, Decepcionados com a Graça, fantástico. E ele fala, ele tem uma frase, ele tem várias frases interessantes. Ele tem uma que cabe aqui, que diz assim: não basta só a sinceridade, a honestidade e a sinceridade. Ele diz, tem muita gente sinceramente enganada, né? Então, ele tinha sinceridade, o Jacó, mas ele fazia coisas, né, que Deus não aprovava. O que Deus, de fato, viu nele e honrou isso nele, foi essa sinceridade, metendo os pés pelas mãos, mas ele tinha uma sinceridade, uma honestidade dentro dele, né? Diferente, por exemplo, do Esaú. Por que Esaú ele foi rejeitado? Por que Esaú, tendo todo aquele direito, né, de primogenitura e tudo, por que aquilo não foi avante? E aí, então a gente lê Hebreus, eu não sei se eu li com vocês, vamos ler o texto de Hebreus, capítulo de número 12, Hebreus 12, aqui mostra essa diferença entre Jacó e o Esaú. A gente fala assim, rapaz, como pode, o cara todo atrapalhado, mentiroso, enganador, enrolava todo mundo. Mas ele queria acertar mesmo da forma errada, né? Tinha o desejo de acertar, mas... Se fosse hoje, ia ser chamado assim 171 de Jeová. É um cara todo, um estelionato terrível, capítulo 12, do capítulo 12, verso de número 16, né? Vamos a partir do 16, deixa eu ver se é isso mesmo, 16. Então, Hebreus 12, 16 e 17. Ninguém seja fornicador ou profano. Profano é uma pessoa que despreza as coisas sagradas. Tá? Essa é a ideia de profano. Como Esaú, né? Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. A gente precisa lembrar que esse direito de primogenitura, naquela cultura, dizia respeito à bênção de Deus e da continuidade à raça humana, à humanidade. Era o primeiro filho, né? O filho homem. Simbolizava de fato essa continuidade. Então era a maior bênção que poderias ter, era ser o primogênito. Então ele simplesmente despreza isso por uma necessidade temporária, que era a fome. Ele vende aquilo que era o mais precioso que eles tinham, né? O filho homem em uma família, que era esse direito de dar continuidade à sua família. Era uma honra muito grande, era um privilégio muito grande. E era Deus que concedia esse privilégio, porque não foi a pessoa que escolheu nascer primeiro, né? E no caso do Esaú e do Jacó, na verdade, eles são gêmeos. Não sei se vocês lembram disso, né? Então são gêmeos, nasceram um literalmente grudado no outro, pegado no outro, né? Então, e Jacó já mostra, isso é muito interessante, essa profecia, essa profecia escatológica, né? De quem eles seriam e tudo mais, no ventre já. Ele fala que hoje o negócio está moderno, né?
Se tá ultrassom, 3D, aquela coisa toda, né? Que nada, irmão, coisa atrasada de hoje. Olha só, aqui Deus não só deu assim, vai ser Gêmeos 2, disse ainda o futuro que eles seriam. Eu quero ver um ultrassom desse. Não é não? Então aqui a gente percebe que a gente está atrasado e muito atrasado. Acho que esse ultrassom aqui. Então aqui a gente percebe que ele vende o seu direito de primogenitura por um manjar, por algo fútil, né? Porque bem sabeis que querendo ele, o Esaú, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha que coisa interessante, a gente fala assim, então Esaú, ele viu que tinha feito um mau negócio. O seu direito de ser um primogênito, ele trocou por algo temporário. Então ele se arrependeu aqui aparentemente, ele buscou com lágrimas. Mas ele não teve arrependimento, ele teve um remorso. Ele viu que não foi vantagem. Perdeu ali, não foi vantajoso. Né? Mas ele não estava arrependido por conta do que era espiritual e ele desconsiderou. Ele viu que era um mau negócio, foi um remorso. E a Bíblia diz que ainda com lágrimas não foi achado nele um lugar de arrependimento, um arrependimento sincero. Então, apesar das lágrimas, apesar do choro, Deus olhou e não viu que aquilo era um arrependimento verdadeiro. Olha que perigo, né? Que muitas vezes a gente avalia as pessoas e o quebrantamento delas, né? Mas é um quebrantamento, muitas vezes a gente não sabe o motivo, a motivação. Então, nós que somos pentecostais principalmente, a gente avalia muito as pessoas pelo comportamento, pelo choro, não é? Pelas manifestações de, entre aspas, adoração. Fala, nossa, a pessoa arrependida, quebrantada, humilde, só Deus sabe se de fato, né? É isso mesmo. Então a gente percebe aqui, até a palavra adoração no Novo Testamento tem 3 significados no mínimo na língua original. Uma é prostrar-se, né, que é um ato mesmo de você se prostrar, se colocar de joelho, aquela coisa toda, né, levantar a mãozinha, esse comportamento que a gente tem. Só que esse termo que é traduzido por adoração, né, lá está lá proskuneo na língua original, que é traduzido por adoração. A ideia é que é um ato externo, mas que necessariamente não tem uma correspondência interna. Então, pode-se fazer isso internamente, ou seja, ter essa aparência de uma pessoa piedosa, uma pessoa que está adorando, mas pode ser que internamente ela não esteja nessa mesma disposição. É por isso que eu falei, eu oro em qualquer posição, porque para mim a oração é a posição do coração e não do corpo. Embora, lógico, a gente respeita, né? Se coletivamente todo mundo ora de joelho, então por que eu vou ficar diferentão orando de pé? E vice-versa, né? Então a gente precisa entender isso. Mas não é o mais importante a posição do corpo. Tem outra palavra também, que é sebomai, ela diz respeito a uma atitude, né, corporal, mas aí que já corresponde de fato à questão que ali há no coração uma intenção de adorar. Então Deus olha, né, eu até falo que Deus não ouve a oração, Deus vê a oração. Então a oração nossa é falada, mas precisa saber se Deus está enxergando essa oração dentro de nós. Então não só ouvindo, que a gente ouve e considera, não, as pessoas estão orando. Como por exemplo o capítulo de número 14, 15, 16, sei não, 12 a 16 de Lucas, é por aí. Aquela parábola de 2 homens que foram ao templo orar. Vocês lembram da história? Então é interessante que diz assim o texto, os 2 foram ao templo orar e esse primeiro orava de si para si mesmo. Olha só, ele não estava orando a Deus, ele estava orando de si para si mesmo, porque ele disse assim, Senhor, dou-te graças. Olha que se não parece uma oração de crente, dou-te graças, Senhor, porque eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto tenho, e nem sou como esse miserável pecador. Né? Aí o miserável pecador nem ousava levantar o rosto aos céus, batia no peito, dizendo, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus disse, qual dos 2 desceu para casa justificado? O pecador, porque o outro, ele quis se justificar e ainda se colocar melhor do que o outro. Então ele não estava orando a Deus. Irmãos, a oração a gente precisa entender, é direcionada a Deus. É por isso que a gente não deve se preocupar. Isso não é só aqui, é em todos os lugares. É impressionante que a gente fala assim, alguém quer orar? Atenção, aquele negócio. E se orar errado? Meu Deus do céu, mas quem é que ora certo? Né?
Ah, mas eu sou tímido. Tímido diante de Deus? Porque a oração é diante. Quando a gente tem diante de Deus, quando a gente tem essa consciência, irmãos, primeiro, o ambiente é familiar. Né? Que vergonha eu tenho no meio da minha família, dos meus irmãos, em expressar a minha adoração, a minha gratidão, confessar os meus pecados diante de Deus. Que dificuldade eu tenho? Porque a gente não entende esse todo. A gente acha que a oração vai ser avaliada pelo professor, pelo pastor, pelo outro irmão que vai falar, opa, teologicamente está errado essa oração. Não, amados, nós temos a liberdade. Aonde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então nós temos liberdade para falar com Deus do jeito que a gente é, seja a palavra errada, teologicamente errada. Ninguém ora certo, a Bíblia diz, ninguém sabe orar como convém. A Bíblia diz isso, garante isso. Então a garantia que nós temos, nós sempre oraremos errado. Ore de qualquer jeito, irmão. Pelo amor de Deus, de qualquer jeito. No final das contas, o Espírito Santo que vai traduzir isso lá no céu, vai levar aquilo mesmo que é para levar, né? Vai arrancar com gemidos inexprimíveis da nossa alma, do nosso espírito, e as nossas palavras vão se perder por aí. É isso, é exatamente isso. Né? Então a gente precisa entender que nem sempre essa questão aparente diante de Deus, ela convence. Né? Lembra do Samuel, 1 Samuel, capítulo 16 ou 17? Parece que é 16. Estou ruim hoje de referência, então é bom vocês conferirem. Quando o profeta, o homem de Deus, olha só, amados, todo mundo é passível de erro, né? Todos são passíveis de erro. O profeta, o homem de Deus, o Samuel, olha só, foi na casa de Jessé, porque Deus tinha falado para ele, vai lá porque eu tenho me provido de um rei dos filhos de Jessé. Aí lá entra o profeta, homem de Deus, comunhão com Deus assim, como poucos tiveram em toda a Bíblia, Antigo Testamento principalmente, né? E aí, chegando lá, falou, traz os teus filhos aí, então, aqui, tem um banquete e tal. E aí quando entrou o primeiro, o primogênito, pensa num cara assim, afeiçoado, grandão, né? Homem de guerra, Abinadab. Aí ele disse, não, esse é o rei que Deus escolheu. Ele ia pegando a botija de azeite e ia derramando e ungindo. Se o Espírito Santo não interfere, se Deus não interfere, o profeta ia fazer bobagem. Aí lá vem Abinadab, né? Aí Deus disse, não é esse, Eliabe, Abinadab, Eliabe, Ozem, Samar, Simeia, vem os 7 assim, Radai, todos os irmãos de Davi, vem os 7. Aí disse, não é nenhum desses, porque você está vendo a aparência, eu não vejo a aparência. O homem só consegue ver a aparência, só julgar pela aparência, eu vejo o coração. Ele disse, e agora? Então não sobrou nenhum. Tem um jovenzinho lá e tal, vocês conhecem a história. Aí lá vem Davi, o Espírito Santo disse, é isso aí. Derrama sobre ele o azeite. É esse que é o rei de Israel. Aparentemente, Davi, aos olhos da própria família, dos pais e do próprio profeta, se visse Davi, se o Espírito não comunicasse, ele fala, isso aqui que não é mesmo. Não pode ser. Não é? Porque a gente julga nesses parâmetros humanos. E Deus não julga assim. Deus não olha como nós olhamos. Deus não tem esse olhar. Deus não se ilude. Deus não se comove, né? Deus, ele não cai na nossa. Essa é a verdade. Deus não é enganado, irmãos. Deus não está assim como uma pessoa que é por outra conduzida. Não. Deus, ele olha lá onde ninguém enxerga, né? A espada vai, a palavra vai. A palavra de Deus, ela é mais viva e eficaz do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, em quem nós vamos um dia estar prestando contas. Então essa é a realidade. Esses homens aqui, por exemplo, Deus sabia exatamente da intenção de cada um. As palavras não enganavam Deus, as orações. É por isso, irmãos, que na oração a gente deve ser muito sincero, muito sincero. A oração, ela é a expressão do sentimento e dos pensamentos, tem que ser. A gente é treinado para ser hipócrita, a gente é adestrado para chegar diante de Deus e representar. Irmãos, a gente precisa orar primeiro assim, primeiro adora a Deus. O Senhor é grande, poderoso, criador, soberano, Deus altíssimo, né? É o Shaddai, é o Elion, é aquela coisa toda, o Deus poderoso e tal.
E aí depois agradece. Senhor, dou-te graça. Obrigado, Senhor, pela vida, pela inspiração, pela salvação e tal. Aí depois você adorou, elogiou Deus, bajulou Deus, agradeceu. Agora pede. Não confessa o pecado, né? Tem que confessar o pecado. Aí confessa o pecado. Aí depois pede. Quer dizer, você já agradou a Deus, tal, aquela coisa toda. Confessa o pecado, você já ajeitou com Deus. Eu já vi algumas coisas mais ou menos assim, né? E assim, alguém bem intencionado, sincero, mas sinceramente enganado, pensando que era assim que a gente, né? E aí quando a gente vê os salmistas, vários deles, inclusive Davi, ele ora assim: Senhor, até quando que esses inimigos vão prevalecer? O Senhor quebra o maxilar deles, arranca os dentes, atravessa pelo meio. Ele estava injuriado, irmão. Ele estava bravo. Quando a gente pega o Abacuque, Senhor, até quando que o Senhor não vai tomar providência numa situação dessa? O Senhor nem pode ver esse negócio todo porque o Senhor interfere. E o Jeremias, o Senhor me iludiu, hein? Está escrito lá, não estou inventando nada, irmão. Nada disso aqui é invenção, está tudo na Bíblia, né? O Senhor me iludiu, fiquei iludido. Eu vou para esse negócio de pregação, eu não vou mais fazer isso não. Irmãos, olha que coisa boa, gente sincera, né? Falando, Deus nunca repreendeu nenhum deles, Deus só ouviu pacientemente, tipo, desconsidera, lógico. Vocês não sabem o que estão falando. Então, assim, eu sei que é um momento de frustração, um momento de limitação de vocês. Eu desconsidero como pai, sabe? Que ouve o filho falar tanta besteira e fala: não, filho, não se preocupa não, eu sei aqui. Você está falando, está pedindo, está querendo, não sei o que, não esquenta não. Eu tenho muito mais maturidade do que você para entender coisa que você não entende. Você está me pedindo, não vou te dar, você acha que é bom, você acha que eu tenho que fazer assim, assado, mas quem sabe sou eu. Exatamente isso, né? Estou desmotivando alguns jovens, né? Então, queridos, a gente percebe que o Jacó, ele tinha aí essa vantagem, se a gente pode colocar assim, dentre muitos outros, que era essa sinceridade. E Deus, é interessante que Deus, ele considera, né, as intenções do coração muito mais do que as ações. Deus não aprova um monte de ação nossa. Mas por que ele não fulmina? Por que ele não pune? Por que ele não logo abre a terra e engole a gente lá? Né? Porque ele percebe, ele sabe exatamente, ele sabe exatamente que há uma sinceridade, há uma vontade de acertar. E a gente, muitas vezes não estou falando que nada disso é justificado diante de Deus. Eu estou dizendo que se Deus considerasse todos os nossos erros, irmãos, comportamentais, se Deus só atendesse às nossas orações se elas estivessem teologicamente corretas, se Deus só nos usasse quando a gente estivesse exatamente maduro e pregasse a Bíblia de fato como ela é, irmãos, nós estávamos perdidos, todos nós. Já pensou? Deus só vai me usar o dia que, no ensino da palavra, o dia que eu estiver assim, pleno em todos os conceitos bíblicos. Nunca! Não estaria, inclusive, hoje sendo usado por Deus, né? Porque a gente está no processo. Então, nós todos estamos em um processo. Nesse processo, cada um de nós está em algum estágio do processo. A gente até regride, vai lá para o começo e Deus começa de novo. Né? Esse processo a Bíblia chama de santificação, porque o Espírito Santo nos salva da condenação do pecado, do poder do pecado, não da presença do pecado. O grande problema é esse. Então, do poder do pecado, o pecado já não tem poder sobre nós, não nos domina mais, né? A gente já não é mais escravo do pecado, nós somos libertos do pecado, do poder do pecado, da condenação do pecado. Então, assim, o Evangelho alcançou uma pessoa, ela é salva, ponto. Se batizou nas águas, se conhece Bíblia, se deixou isso e aquilo, não é isso que aqui a gente conta. Não é que essas coisas não devem ser trabalhadas. Entenda. Então, morreu sem ser batizado nas águas, vai ser salvo? Claro que vai, lógico. Então não precisa se batizar? Não, ninguém está falando isso. Percebe? Né? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um dia, até foi para o Robson Cavalcante, uma irmã chegou para ele e disse: pastor, inclusive um aluno esses dias me confessou isso. Ela falou que fazia só uns 2 anos que ela tinha parado de fumar. E já há tempos na igreja. Comigo ela já está quase 2 anos. Acho que vinha para minhas aulas e dava uma... Mas essa é outra irmã que falou para o Robson Cavalcante, disse assim: pastor, eu estou tendo grande dificuldade de largar o cigarro, grande dificuldade.
Já estava tempos na igreja, alguns anos, veja bem. E Deus me salvou, eu tenho certeza que eu sou salva. Deus transformou a minha vida. Eu era uma jararaca, essas foram as palavras dela. Eu era uma jararaca, uma sogra, sabe? Pensa naquela sogra ruim, uma mãe muito, né, intolerante, uma pessoa amarga, sabe? Um ser humano complicado. Eu disse, eu era uma jararaca, mas eu estou com essa dificuldade de largar o cigarro. E ele disse exatamente assim para ela, minha irmã, fique tranquila. Porque o que tem de irmã que deixou o cigarro e continua sendo uma jararaca, então assim, a irmã já não é mais jararaca. Esse milagre de libertação do cigarro é um milagre de segundo plano que Deus vai fazer. Não é, irmão? Então, a gente precisa entender que esses processos são processos que o Espírito Santo vai ao longo da nossa vida trabalhando. A gente dá muita atenção, não é que não deva dar atenção, mas a gente parece que maximiza, né? A gente aumenta essas coisas como sendo peso de salvação, e não é peso de salvação, não é, irmãos, né? Porque se fosse para julgar nos nossos comportamentos, todos eles corretinhos, e eu queria saber quem é que tem esse parâmetro do que é correto e do que não é, em muitas coisas, a gente estava perdido, porque todos nós, em alguma coisa na vida, tem algo a desejar, tá? Quem? Todos, irmãos, sem exceção. A Bíblia diz que todos são pecadores, todos nós temos alguma questão. Um dia, 3 pastores estavam num quarto de hotel, porque tinha uma convenção lá e acabou não dando conta dos hotéis para cada um ter um quarto. Então, 3 pastores, 4, 5 ficaram, né, no mesmo quarto. E um lá inventou de falar o seguinte, já que a gente está entre pastores, vamos aqui compartilhar um com o outro qual é a nossa fraqueza. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma tentação, uma fraqueza, uma dificuldade que não conseguiu vencer ainda. E aí um pastor disse assim, a minha dificuldade é lidar com o dinheiro. Lidar com o dinheiro, né? A vida antes de Cristo, era muito apegado ao dinheiro, não tinha muito controle, aquela coisa toda. Então assim, eu não lido com o dinheiro na igreja, os tesoureiros e tal, não interfiro naquilo. A outra disse assim, rapaz, eu tenho uma grande dificuldade com mulheres, aconselhar mulheres, é muito difícil para mim, me sinto muito tentado e tal. E normal, faz parte, nós somos homens, sabemos essas dificuldades mesmo. Aí o terceiro ficou olhando, os dois olhando para o terceiro. E você conta? Eu não vou contar não. Eu não vamos contar, a gente tratou de contar. Eu falo, não vou contar não. Não, conta, qual é a sua tentação? Qual é a sua dificuldade? Eu falo, eu tenho dificuldade de guardar segredo. Então, amados, todos nós, essa brincadeira à parte, todos nós temos, né? Temos alguma coisa a ser tratado por Deus, sabe? A ser arrancado de nós, né, por Deus. Então a gente precisa entender e a gente precisa ser mais compassivo, ter mais compaixão uns com os outros. Repito, não é justificar, não é relaxar, não é desprezar. Todos nós precisamos buscar em Deus esse crescimento, essa maturidade. A maturidade é isso, é onde o Espírito Santo vai formando em nós o próprio Cristo. Então Jacó, em dado momento da sua vida, ele teve um encontro lá, no Val de Jaboque. Vocês todos conhecem, né? Tem música, tem pregação sobre isso aí aos montes. Então ele se encontra. Chegou um dado momento da sua vida que ele falou, não, ou aqui Deus me abençoa, e essa bênção para Abraão era transformação de vida e de caráter, não era outra coisa. Eu fico impressionado, principalmente no final de ano. Eu não sei se vocês têm essa prática aqui, não estou falando nem que a prática em si é errada, mas em algumas igrejas que eu participei, é assim, final de ano vem contar a benção, aí não tem nem culto às vezes, né? Culto, né? Todo mundo contando a benção, né? O que Deus fez no longo do ano, então, agradecer a Deus. Eu acho que eu não vi nenhuma, não me lembro de ter visto um relato sequer, sem ser de bênçãos materiais. Ah, Deus me curou de uma enfermidade, Deus me deu um emprego, eu passei na faculdade, eu consegui pagar o carnê do carro de 60 meses, esse ano acabou, Deus me tal, todas as bênçãos relacionadas a coisas materiais. Eu nunca vi, eu não me lembro de ter visto, ter ouvido alguém falando assim, Deus, esse ano aqui, trabalhando na minha vida, Ele me fez um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um genro melhor, um profissional melhor, um vizinho melhor, um ser humano melhor. A bênção parece sempre relacionada a coisas, nunca a pessoas. E quando Jacó disse, eu não saio daqui, eu não te largo enquanto me abençoares, ali era um anjo que representava o próprio Deus. Veja só,
Ele disse, eu não vou largar. Irmãos, o anjo fere o Jacó na virilha, diz a Bíblia. Imagina, uma espada, varão, entrando na tua virilha. Sentiu aí, né? Sentiu. Imagina, amados. Olha só, a dor enorme que foi. E aquilo não foi simbólico, foi literal. Literal. Tanto é que Jacó passou o resto da vida mancando, como um sinal, inclusive, de uma transformação. Ali foi um marco na vida dele. Ele disse, eu não vou te largar enquanto tu me abençoares. Se o anjo não crava aquela espada na virilha de Jacó, ele não ia largar o anjo. A briga foi feia, irmãos. Olha o desejo, olha a vontade de ser transformado por Deus. Ele estava cansado daquela vida. Só Deus sabia, porque todas as pessoas tinham Jacó como esse cara atrapalhado, enganador, enrolado. Mas no interior dele, só ele e Deus sabia a luta que ele travava. O desejo de ser transformado, e muitas vezes não conseguia. Mais ou menos o que Paulo disse no capítulo 7 de Romanos. Paulo, ele relata, na minha opinião, nem todos os estudiosos têm essa opinião, tá? Que eu vou dar agora. Que o capítulo 7 de Romanos é o relato de Paulo antes da sua conversão. Né? Diz respeito à sua vida religiosa no judaísmo, tentando sinceramente fazer a vontade de Deus. Paulo até depois vai falar no próprio Romanos que os judeus são aqueles que têm zelo sem entendimento, né? Que é o sinceramente enganado. Então tem zelo sem entendimento. E Paulo era zeloso, irmãos. Paulo, se tinha um religioso que poderia ser justificado pelas obras da lei, era Paulo. Ele deu uma carteirada ali, disse, eu sou filho de fariseu, fariseu de fariseu. Era o grupo mais zeloso, mais rígido que havia no judaísmo. Tinha vários grupos, né? Como a gente tem hoje, pentecostais, neopentecostais, tradicionais, então tinha lá os grupinhos lá. E falou, sou fariseu de fariseu, filho de fariseu, circuncidado ao 8º dia, atendia a lei. Ele disse que da geração dele, ele excedia em zelo e dedicação. Ele está falando de toda uma geração, ele era o melhor. Olha só, o mais dedicado. Tanto é que ele entendeu que os cristãos, eles estavam perseguindo Deus. É por isso que ele ia atrás para matar, irmãos. Olha só, Deus não levou em conta aquilo. Levou em conta o zelo dele, é por isso que alcançou ele. Vou dar outro exemplo em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A Bíblia diz que tinha um centurião romano, ele era, entre aspas, era o católicozão, né? Católico, centurião romano, era lá o religioso. Ele não era do povo judeu, ele não era cristão, só que ele orava a Deus e ele dava esmolas, ajudava pessoas carentes. A Bíblia diz que Deus ouvia as orações dele, e que Deus via as obras dele. Tudo estava diante de Deus. Olha só, irmãos, não tinha aceitado o Evangelho, não tinha conhecido nem reconhecido Cristo como seu Salvador. E Deus não desprezou aquele homem na sua sinceridade. Olha que coisa interessante. Tanto é que vai um anjo até ele não era cristão, ele não era habitação do Espírito Santo, ele não era regenerado, e Deus enviou um anjo, e ele teve a visão de um anjo, e ele ouviu um anjo. Olha só, irmão, né? Percebam. E o anjo disse assim, olha, chama lá Pedro, assim, assim, assado, que o anjo não prega evangelho, né? E aí lá vem Pedro, todo desconfiado. Falei, eu vou na casa de um gentil? Rapaz, eu vou não. Só que aí Deus deu uma visão para ele para confirmar. Vai vir uma pessoa aqui, assim, assado, tem uma visão lá, não despreze aquilo que Deus purificou, aquela coisa toda, vocês sabem. Aí lá vai Pedro lá. Aí prega, fala de Jesus. Não é que Deus batiza com o Espírito Santo esse povo? Tanto o centurião como um bocado de gente lá. Aí Pedro falou, e agora? O que eu vou me explicar para a igreja? O que eu vou falar lá em casa, né? Aí Pedrão volta ali naquela situação e vai falar para quem? Para os apóstolos, para os irmãos, para a igreja evangélica, o que Deus estava fazendo. Tinha que explicar o que Deus fez agora. Olha só, então a gente é bem complicadinho, né? Então, tipo assim, não, Deus fez uma coisa, eu preciso explicar para os irmãos que foi Deus que fez e o porquê Deus fez. Porque eles não vão aceitar, eles acham que Deus não pode fazer essas coisas. Porque a gente é assim, né? Deus não pode fazer algumas coisas. Deus não pode usar algumas pessoas. Deus não pode... Irmão, Deus é Deus da humanidade, não é dos crentes, não. Tem uma frase muito interessante, que na história da igreja eu uso bastante, é que Deus tem filhos que a igreja não tem e a igreja tem filhos que Deus não tem. Né? É verdade isso. Então, eu sou membro de uma igreja. Não, mas estou no rol lá do membro.
Não, mas eu conheço Bíblia. Olha, eu prego, hein? E prego bem. E ensino, inclusive, sou professor de teologia. Sou reconhecido como homem de Deus. E Jesus diz, tem que nascer de novo. Não basta ser tudo isso, Nicodemos. Era um mestre em Israel, conhecia as Escrituras como ninguém, pertencia a uma igreja, sinagoga, só que tinha um detalhe, não era salvo. Não era nascido de novo. Percebam, amados, né? Então, essas questões aparentes nem sempre querem dizer o que mostram, o que a gente acha que é. E aí Jacó, ele passou essa situação quando ele então encontra esse anjo e ele diz, não, eu preciso ser mudado, e foi transformado. Tanto é que Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, príncipe de Deus. Olha que coisa linda. Era conhecido como quem? Enganador, embora o nome de Jacó no original não é enganador, tá? Lá no capítulo 26 de Gênesis, verso 36, alguma coisa assim, 26 e 36, acho que é isso mesmo, 27, né? E 36, isso. 27 e 36 de Gênesis, aparece lá, aqui, um texto assim, ó. Gênesis 27, calma aí, um pouquinho antes, 25, Gênesis 25 e 26. 25 e 26 de Gênesis, que é lá onde começa, onde eles nascem, né? 25 e 26 de Gênesis. Vamos acompanhar todo mundo a leitura aí, se puder, irmão? Então, abra a Bíblia, ligue a Bíblia, acorde. Então vamos lá, capítulo 25 de Gênesis, verso número 26. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. Olha só, Jacó. O nome Jacó aqui significa suplantador, tá? No original, lá no hebraico,